Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. Quero convidá-los e convidá-las para que nós possamos fazer algumas reflexões em torno da mensagem de Jesus, onde Ele vem trazer para nós as boas novas, as boas notícias, que são auspiciosas para nós outros, enquanto espíritos imortais em busca da perfeição. O Caminho do Reino é o título da mensagem escrita pelo Espírito Humberto de Campos, através do médium Francisco Cândido Xavier, no livro Cartas e Crônicas. Esse nosso benfeitor, ele buscou no astral superior lições de Jesus, que elas não constam nos livros publicados pertinentes às Escrituras. Mas nós sabemos que o Espiritismo vem trazer-nos revelações que até então nós desconhecíamos. E graças ao amado Mestre, nós temos essas oportunidades benditas de aprendermos com os Espíritos essas lições que são de vida eterna. Disse Jesus: o reino de Deus será por fim a vitória do bem no domínio dos homens. Então Jesus veio trazer para nós essa mensagem de que o reino de Deus será a vitória do bem na humanidade. E quando nós fazemos uma leitura de mundo, nós percebemos que vivemos numa dualidade, o bem e o mal. Há a predominância das sombras da ignorância e percebemos o quanto ainda temos irmãos e irmãs que ainda ignoram os ensinamentos do Senhor e persistem agindo de maneira instintiva, impulsiva e irresponsavelmente, gerando para eles mesmos consequências essas que nós chamamos de expiações, através das quais estarão submetidos às corrigendas e assim vão avançar um tanto quanto na senda da evolução. O sol cobrirá o mundo por manto de alegria luminosa, guardando a paz triunfante. Então, quando o reino de Deus estiver na sua plenitude no planeta Terra, nós não estamos falando que seremos espíritos perfeitos, mas sim estaremos em condições de vivenciarmos a paz que o Cristo nos oferece. Ele disse certa feita: a minha paz vos dou, mas não vos la dou como o mundo a dá. Porque a paz do Cristo é diferente da paz do mundo. A paz do mundo é a remuneração dos nossos impulsos inferiores. Muitos de nós alegamos que estamos em paz porque estamos entregues ao ócio, aos deleites inerentes aos nossos instintos, à satisfação dos nossos desejos egoísticos, quando não, o orgulho em nossa maneira de sentir, de pensar, de falar e de agir. Então, quando o reino de Deus for essa realidade no mundo, nós realmente encontraremos essa paz.
os filhos de todos os povos andarão vinculados uns aos outros através do apoio mútuo. Nós temos um mundo que, quando falamos em geopolítica, é um mundo cheio de divisões. Países mais ricos, considerados de primeiro mundo, países em desenvolvimento, países pobres. Os países, eles não são solidários, mas se veem obrigados a participarem daquilo que nós chamamos de globalização, que está ameaçada por conta de um governo imperialista que quer dominar e não tem escrúpulos de estender os seus tentáculos capitalistas para subjugar os povos oprimidos. Mas quando o mundo for um mundo onde prevalecerá o bem, nós não teremos mais nações águias, povos, nações em que os seus líderes não venham usurpar daqueles que precisam do progresso, da justiça e do bem. As guerras terão desaparecido, arredadas da memória, quais pesadelos que um dia relega aos princípios da noite. Neste futuro, nós ouviremos falar do passado, das guerras fratricidas, desses conflitos, e muitos deles por questões religiosas. Muitos deles porque essas nações, elas querem sempre ocupar o primeiro lugar em tudo, sem se importarem com os outros. E aí, sejam quais forem os nomes que nós possamos denominar esses políticos, essas ideologias, nós sabemos que ainda estamos distantes daquilo que foi preconizado na Revolução Francesa como igualdade, liberdade e fraternidade. Portanto, que esses princípios, quando fundamentados nos ensinamentos de Jesus, nós sabemos que eles são autênticos, mas quando são interesses rasteiros, por meros objetivos políticos, partidários, eles são deturpados, eles são postulados com sofismas, com pensamentos que enganam aqueles que neles acreditam. E aí nós recordamos o que disse Jesus: quando um cego guia o outro cego, ambos caem no buraco. Imaginemos as nações guiadas pelos cegos que se dizem cegos, porque querem enganar as pessoas, querem enganar as massas. Ninguém se lembrará de exigir o supérfluo e nem se esquecerá de prover os semelhantes do necessário, quando necessário se lhes faça preciso. Nesse reino, onde o bem predominará, ainda encontraremos as diferenças sociais. Ainda encontraremos dificuldades. Nós ainda teremos quadros desafiadores, mas não tanto quanto os que nós presenciamos na atualidade do mundo. Porque nós estamos num mundo de provas e expiações, num período de transição planetária. Nós iremos para a categoria de mundos regenerados. Nos mundos perfeitos, nos mundos divinos, não existem essas diferenças. Mas os graus evolutivos variam ao infinito. E vai chegar o tempo em que todos aqueles que nós tivermos notícias de que estão passando por necessidades, eles serão atendidos espontaneamente e por amor.
porque haverá a solidariedade, a fraternidade, tal como nós entendemos esses conceitos partindo dos ensinamentos de Jesus. A seara de um lavrador produzirá o bastante para o lavrador que não conseguiu as oportunidades da sementeira. Então, digamos que neste mundo a que Jesus está se referindo, que será o nosso futuro promissor e feliz, se um produtor não conseguiu, por circunstâncias adversas, alheias à sua vontade, fazer a sua sementeira e ter uma colheita farta, aquele outro que foi bem sucedido vai socorrê-lo, vai atendê-lo, para que ele não fique desprovido de recursos para manter-se, para sobreviver-se dignamente, ele e a sua prole, bem como os seus agregados, os seus subordinados. E fará isso espontaneamente, com generosidade, sem vaidade. Ele não vai dizer, olha, eu estou te ajudando, hein? Ou seja, quando eu precisar, não se esqueça, não, isso é da nossa realidade ainda de espíritos que estão passando por provações, nessas condições em que muitas vezes nós expiamos os erros que nós perpetramos no pretérito e que infringimos as leis divinas. E o teto de um irmão erguer-se-á igualmente como refúgio do peregrino sequioso de afeto, sem que a ideia do mal lhes visite a cabeça. Olha que interessante, alguém bate em nossa porta hoje e fala, oi. Às vezes nem abrimos a porta para atendermos, nós olhamos por um aparelho que tem uma pequena tela e nós ouvimos a voz daquele que está batendo na nossa porta. O que você quer? Meu Deus, calma. O que o senhor deseja? O que a senhora deseja? Não. Não tem ninguém, não tem pouso, aqui não é hotel, não é pensão. Sem falar que, meu Deus, quem a essa hora ou quem está pedindo pouso na minha casa só pode ser um malfeitor. É assim que nós pensamos. Ou nós abrimos a nossa porta para recebermos o estranho. Aqui fala de peregrino, Jesus está falando de um peregrino, de uma pessoa caminhante, de uma pessoa que está andando pelo mundo. Nós vamos aceitar aquela pessoa em nossa casa e oferecer-lhe a nossa cama para que ela possa descansar e nós vamos dormir em outro lugar? Mas nesse futuro, quando o reino de Deus estiver predominando no mundo, aquele que bater em nossa porta não vai encontrar trancas. Nós não desconfiaremos do seu caráter, da sua índole, da sua maneira de ser. Nós não o julgaremos pela sua apresentação pessoal. Nós não o rotularemos. Nós o abraçaremos como irmão e como irmã, com a certeza de que ele não tem más intenções, mas sim, ele é movido por boas intenções e está em condições de vulnerabilidade temporária, efêmera, passageira, e compete-nos sermos o seu arrimo, sermos aquele que lhe estenda mãos fraternas, para que ele não fique à mercê do tempo, para que ele não fique entregue à própria sorte. A viuvez e a orfandade nunca mais derramarão sequer ligeira lágrima de sofrimento, porquanto a morte nada mais será que antecâmara da união no amor perpétuo que clareia o sem fim. A viúva, ela pode até, neste tempo do reino de Deus, verter suas lágrimas, mas serão de saudades.
E mais desenvolvida, lágrimas de alegria, porque viu o seu ente querido desencarnado numa outra dimensão. O órfão saberá que seus pais estão em outra dimensão da vida e sabem que não estão também abandonados. Eles não duvidam que seus pais existem e seguirão com eles como verdadeiros anjos, auxiliando-os em suas necessidades. A morte será apenas um entendimento de que é o momento de transformação para que o espírito continue progredindo e progredindo continuamente. Os enfermos, por mais aparentemente desvalidos, acharão um leito repousante. Então, quando o reino de Deus estiver em nosso plano de ação, os enfermos não estarão sofrendo o que nós temos notícias que muitos estão sendo submetidos por diversas razões. Dentre essas, por interesses mesquinhos de alguns, e que esquecem-se de que os desvalidos precisam de amparo, precisam de assistência. Não podem ser esquecidos, mas por interesses medíocres, na hipocrisia, eles acabam se permitindo a predominância de suas vaidades pessoais. E esses irmãos vivem marginalizados. Mas no futuro isso não vai acontecer, porque nós não teremos esses detentores do poder que agirão em interesses próprios em detrimento da maioria, porque nesse futuro esses homens e mulheres não existirão. E aqueles líderes do futuro serão realmente homens e mulheres compromissados com o bem coletivo. Que assim será o nosso mundo no futuro. E as moléstias do corpo deixarão de ser monstros que espreitam a moradia terrestre. As enfermidades não ficarão sem recursos. E quando nós, neste momento da nossa evolução, formos visitados pelas enfermidades, nós entenderemos que elas ocorrem por conta das imperfeições espirituais que nós trazemos e que estão consubstanciadas nessas moléstias. Porque as doenças estão intimamente ligadas às nossas qualidades morais inferiores. Espíritos superiores não adoecem, porque já venceram suas mazelas. Nós adoecemos porque somos espíritos que trazemos as nossas dificuldades interiores, porque trazemos aí as nossas más tendências, e essas más tendências se manifestam através das doenças, sejam elas eventuais, casuais, crônicas ou incuráveis. Alguém já ouviu falar que um anjo não pôde atender alguém porque estava com dor de cabeça? Ou não podia andar porque estava com dor na coluna? Não. Os anjos não adoecem, porque eles não trazem as imperfeições que nós somos ainda portadores. Mas chegará um dia que nós não estaremos mais sujeitos a essas condições, porque somos espíritos perfectíveis. E nesse reino a que Jesus se refere, veio trazer os fundamentos, e esses fundamentos começam em nós e vão se exteriorizando, vão se externando,
vão se expandindo do mundo íntimo para o mundo exterior. E imaginemos vivermos numa sociedade onde as pessoas se amam de verdade, sem interesses vis, que se aceitam como são, que realmente se comprazem na alegria do outro, porque desconhece aqueles sentimentos menos dignos, que todos nós sabemos quais são. Para significarem simplesmente notícias breves das leis naturais no arcabouço das formas. Então, neste tempo a que Jesus está se referindo, as enfermidades serão para nós as notícias daquilo que nos espera no futuro, porque se nós sabemos que as nossas enfermidades estão relacionadas a sentimentos que nós precisamos melhorar, em breve, e esse em breve é breve mesmo, porque uma encarnação de 100 anos no mundo é como que um segundo na eternidade. Então no futuro nós estaremos livres dessas enfermidades que têm suas funções pedagógicas. O trabalho não será motivo de cativeiro, e sim privilégio sagrado da inteligência. Nós não ouviremos nesse plano, no porvir, alguém falar: ah, não acredito que amanhã é segunda-feira. Não, as pessoas vão falar: nossa, mas que bom, amanhã é segunda-feira, eu vou trabalhar, que beleza, que maravilha. Hã? Feriado? Não, não quero saber de feriado, não, eu quero é trabalhar. Nesse tempo, ninguém vai ficar no começo do ano procurando quantos feriados nós teremos. Não. As pessoas serão realmente felizes no trabalho, porque não vai tê-lo como se fosse um cativeiro, como se fosse uma tortura. Porque no mundo atual ah, eu tenho que trabalhar mesmo. O que você acha, meu irmão, minha irmã? Tem, e trabalhe. A felicidade e o poder não marcarão o lugar dos que retenham ouro e púrpura, mas o coração daqueles que mais se empenham no doce contentamento de entender e servir. Ou seja, a felicidade não será apenas para aqueles que são detentores do poder, daqueles que possuem suas riquezas, dos abastados, enfim, daqueles que controlam as finanças de forma que dominam nesse mundo que nós entendemos, onde uma minoria guarda riquezas muito mais expressivas do que a maioria. Mas a felicidade estará relacionada, e aí eu achei muito interessante o que o Senhor disse, no contentamento, ou seja, na alegria de servir. Porque Jesus disse que não veio ao mundo para ser servido, mas sim para servir. E quando servimos, nós estamos doando de nós mesmos. Nós estamos esquecendo de nós para pensarmos nos outros. Porque a dor do outro ela é importante para que eu possa ajudá-lo a livrar-se, a libertar-se, a viver melhor. O lar não se erigirá em cadinho de provação, porque brilhará incessantemente por ninho de bênçãos, em cujo aconchego palpitarão as almas felizes que se encontram para bendizer a confiança e a ternura sem mácula. Lar, família. Nós não teremos, neste tempo, lares em que as pessoas entram em conflitos. Nós não encontraremos pais
contrariados com os filhos, e esses com os pais. Os irmãos viverão em harmonia. Nesses lares que, após este período, nós teremos a oportunidade de vivermos neles, nós teremos um lugar onde realmente nós iremos dizer que é um lugar sagrado, para onde retornaremos após um dia de labor justo e honesto. Porque nós não teremos espíritos que foram nossos credores, ou seja, espíritos aos quais nós devíamos, porque erramos contra eles no passado, que irão reencarnar em nossas famílias. Não. Disse Jesus, o reino de Deus é o quê? É o bem predominando no mundo. Então, se o reino de Deus é o bem predominando no mundo, nessas famílias nós não encontraremos espíritos resgatando os seus débitos. Olha que maravilha, olha que bênção que Jesus está nos falando. O homem sentir-se-á responsável pela tranquilidade comum nos moldes da reta consciência, transfigurando a ação edificante em norma de cada dia. O homem será responsável, próximo ou distante dos seus familiares. Vai agir com coerência, vai cumprir os seus deveres, vai ser aquele que jamais se escandaliza ou escandaliza os outros, porque tem postura digna, age em tudo com retidão, observa os direitos dos outros e não faz aquilo que não quer que os outros lhe façam, que contrariem os seus anseios, os seus valores éticos e morais. A mulher será respeitada na condição de mãe e companheira, a que devemos originariamente todas as esperanças e regozijos que desabrocham na terra, e as crianças serão consideradas por depósitos de Deus, mães abençoadas, verdadeiros anjos no mundo. Graças a Deus nós as temos. O que seria de nós, da humanidade, se não tivéssemos aquelas que se comprometem a serem mães? Já tive a felicidade de ouvir alguém dizer, nossa, o que eu mais queria no mundo era ser mãe. Que maravilha! E foi mãe, e uma mãe extraordinária. Quando Jesus diz que as crianças serão consideradas por depósitos de Deus, é porque essas crianças deste tempo, deste porvir, deste futuro que nos aguarda, serão espíritos melhorados, espíritos que já progrediram de tal forma que eles, pelas suas presenças iluminadas neste mundo, contribuirão para que nós possamos viver plenamente os ensinamentos de Jesus, mas ainda espíritos perfectíveis. A dor de alguém será repartida qual transitória sombra entre todos, tanto quanto o júbilo de alguém se espalhará na cena de todos, recordando a beleza do clarão estelar. Então, quando alguém estiver sofrendo, o seu sofrimento será também para mim um alerta para que eu possa ajudá-lo. Eu não serei indiferente neste plano a que Jesus se refere do reino de Deus, e ainda é na matéria, no mundo material, se expandindo para o mundo espiritual, nós não seremos indiferentes a quem quer que seja. E jamais desejaremos que o outro sofra, mas sim que todos sejam felizes. E continua Jesus
trazendo-nos a sua mensagem de esperança, e que eu peço licença aqui para trazer mais um recorte, finalizando, quando o Senhor disse assim: a estrada para o reino de Deus é uma longa subida. Vejamos, é uma longa subida. Nós ainda temos muito que trabalhar em nós mesmos. Mas não podemos viver como as folhas secas ao vento. Porque as folhas secas ao vento, ora caem na lama ou nas chamas. Na lama é a queda moral. E nas chamas a expiação. Temos as nossas consciências despertas pelos conhecimentos superiores que a doutrina espírita nos traz. Portanto, o nosso livre-arbítrio nós o usamos ou utilizamos conscientemente. Escolhemos as nossas provas, buscamos as nossas oportunidades para que tenhamos uma vida melhor, enquanto espíritos criados por Deus, para que um dia sejamos puros e perfeitos. Disse Jesus: os que quiserem alcançar o reino de Deus subirão ladeira escabrosa. E essa ladeira escabrosa são os obstáculos, as vicissitudes da vida, os acontecimentos alheios à nossa vontade. Mas quando vem as dores, quando vem as lutas, os desafios, nós estamos fortalecidos na fé racional e sabemos muito bem como superá-las com galardia, porque nós sabemos que através dessas dores as nossas potências espirituais vão se desenvolvendo. Nós vamos nos acrisolando, nos aprimorando, nos purificando para nos identificarmos com Jesus, que é o modelo e guia da humanidade, conforme asseveraram os Espíritos. E finalizando, para a conquista do reino de Deus, este é o caminho. Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aproveitemos as oportunidades que o Senhor tem nos proporcionado. Porque todo o bem que nós fazemos ao próximo, como diz o benfeitor Emmanuel, será o nosso advogado o tempo todo. Se erramos no passado, sabemos que sim, porque éramos mais ignorantes. Mas temos agora, nessas existências em que somos mais conscientes, as nossas habilidades para semearmos o bem. E assim, todo o bem que nós praticarmos vai atuar nas causas do mal que nós realizamos no passado. E aí, fechando o pensamento, diz Emmanuel que nunca é demais repetir essa frase: quando o trabalhador, ou melhor, quando o devedor é encontrado pela lei trabalhando no bem, que a dívida seja suspensa por período indeterminado ou anulada. Portanto, a bandeira fora da caridade não há salvação. A salvação somos nós melhorados, somos nós livres desses débitos contraídos perante as leis divinas. E essa liberdade vai vir através do amor que cobre uma multidão de pecados. Que o Senhor nos abençoe a todos e gratidão.